Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje eu quero tratar de um assunto muito importante com você. Mas antes, eu quero que você dê o seu like, eu quero que você curta esse vídeo e quero que você ative o sininho para você receber as notificações, ok? Hoje eu quero falar sobre 5 armas poderosas para combater os ataques de demônios e entidades malignas. Você sabia que nós somos atacados todos os dias por forças malignas que têm o objetivo de destruir nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos? Jesus disse que eles vêm para matar, roubar e destruir. E aí nisso tudo surge uma grande pergunta, porque se todos os dias nós estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual, porque a Bíblia também diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas sim contra entidades espirituais, forças malignas. A pergunta é como nós podemos combater e vencer este mal? Como nós podemos lutar? Como nós podemos sair vitoriosos dessa guerra diária que nós vivenciamos? Então hoje eu quero falar sobre 5 armas poderosas que nós usamos para combater este mal e sairmos vitoriosos. A primeira arma é a nossa fé. A Bíblia diz assim: tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé. A Bíblia diz que a fé é um escudo para nós. A Bíblia diz que a fé, ela é uma arma de proteção e que ela vem nos proteger no momento da nossa batalha espiritual. E aí surge uma outra pergunta: do que é que ela nos protege? Ela nos protege dos dardos inflamados que são lançados contra a nossa vida todos os dias. Quando você acredita de todo o seu coração, quando você crê com todo o seu coração, a sua fé, quando você acredita em Deus de todo o seu coração, a sua fé se torna um escudo. E tudo aquilo que o inimigo joga contra você é anulado. Tudo aquilo que o inimigo joga contra você não te atinge, porque você está sendo protegido pelo escudo da fé. E um dos dados que essas forças malignas jogam contra nós é a dúvida. Porque se nós duvidarmos, nós vamos sucumbir diante de tantas lutas e diante de tantas guerras. A palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos assim: Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então eu queria fazer uma análise desse texto com você para entendermos um pouquinho mais sobre isso, sobre a fé, sobre esse escudo de proteção, essa arma de proteção que nós temos. Primeiro, Jesus começou esse texto dizendo assim: tende fé em Deus. A fé, ela é o ponto de partida. Tudo começa aí. Jesus disse: tende fé em Deus. Segundo, ele disse assim: porque qualquer que disser a este monte e não duvidar, falar ao monte e não duvidar, porque a dúvida, ela é como uma ferrugem, ela vai corroendo, ela vai corroendo, ela vai corroendo, até que a gente perca aquilo que Deus tem preparado para nós. Terceiro, Jesus disse: tudo o que disser. Então, a partir do momento que você acredita, a partir do momento que você tira a dúvida do seu coração, e a partir do momento que você começa a confessar aquilo que você crê, Jesus termina dizendo: tudo o que você pedir vai acontecer. Então, a dúvida, ela precisa ser combatida com a fé, acreditando, confessando, usando esse escudo para que essas setas do inimigo não nos atinjam. Então, use o escudo da fé. Não deixe que o inimigo leve aquilo que Deus tem para você. Use o escudo da fé.
A segunda arma, que não poderia deixar de ser outra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como uma espada. Assim como o escudo, assim como a fé é como um escudo, a palavra de Deus é como uma espada. E quando nós usamos a palavra de Deus, ela vem e corta todas as amarras que o inimigo tem lançado contra a nossa vida. O próprio Senhor Jesus usou desta arma, o próprio Senhor Jesus usou dessa espada quando ele foi tentado no deserto. Sua história é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E a tentação de Jesus ela teve 3 partes. A primeira parte foi quando Satanás o tentou para que ele saciasse a sua fome. Jesus disse assim, quando Satanás veio e disse a ele, olha, se você tiver fome, transforma essas pedras em pães. E Jesus então respondeu, nem só de pão viverá o homem. Jesus citou uma palavra que está lá no livro de Deuteronômio contra Satanás. Depois Satanás colocou Jesus sobre o ponto mais alto do templo e disse que se ele pulasse dali os anjos viriam e o salvariam. E Jesus disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou mais uma citação da Bíblia, das Sagradas Escrituras, contra Satanás. E terceiro, Satanás levou então Jesus e o tentou com os reinos deste mundo e disse, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. E Jesus então disse, vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus nesses 3 momentos de tentação venceu Satanás usando a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus, a palavra do Pai, para vencer Satanás. Então, além do escudo, além da fé, que é um escudo, uma arma de proteção, nós precisamos usar também a palavra de Deus, que é uma espada e que nos faz vencer o maligno também. A terceira arma, também não poderíamos deixar de falar dela, é a oração. A oração ela é muito importante. Um momento a sós com o Senhor, buscando, clamando, orando, pedindo. Jesus ele disse assim, que nós precisamos orar. E ele fala, olha, tudo o que você pedir, ele diz assim, você deve orar, você deve pedir, você deve bater. Quando Jesus fala isso, ele está falando justamente da persistência. Uma oração que obtém resposta é uma oração persistente. Ninguém vai desistir, não se deve desistir no primeiro momento, mas deve-se orar, deve-se pedir, deve-se bater, deve-se ir atrás, deve-se clamar, até que a resposta venha. Jesus também disse que nós devemos orar com fé. E como eu disse, a fé ela é um escudo, mas ela é também uma força, um alimento que vem fazer com que a nossa oração chegue até o trono de Deus. Terceira coisa, Jesus também nos ensinou a orar em um lugar secreto. E isso significa que nós precisamos ter um momento de oração para falarmos com Deus, num lugar tranquilo, sem nenhum barulho, sem nada para nos atrapalhar. Também nos ensinou a orar no nome dele. Jesus disse, tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, você vai receber. É por isso que nós terminamos as nossas orações dizendo, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. E quando nós usamos o nome de Jesus, realmente o céu se abre. Outra coisa, nós devemos orar em concordância, ou seja, 2 pessoas se unindo em um propósito de oração. Jesus disse que se 2 concordar na terra, se 2 pessoas concordarem na terra, será concordado nos céus. Então falamos do escudo da fé, falamos da espada da palavra de Deus e falamos também da oração como uma arma poderosa para vencer o inimigo. Mas se falamos de oração, falamos também de jejum. Jesus disse que certas castas de demônios são vencidas através da oração e através do jejum. Nós devemos orar, nós devemos sim usar o escudo da fé, mas o jejum é muito importante. Precisamos jejuar, separar um dia da semana, 2 dias da semana, 3 dias da semana
Existem vários tipos de jejum que nós podemos fazer para combater o mal. Então, jejue, use a sua fé, use a palavra de Deus, pratique a oração, pratique o jejum, se fortaleça para que demônios e entidades malignas não venham vencer você, não venham destruir a sua casa, não venham destruir a sua família. E a última arma é a unção. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga, o seu peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado, despedaçado por causa da unção. Guarde o que eu vou dizer para você agora. A unção, ela traz libertação. Aí você pergunta, mas o que é unção? Unção é o poder que Deus derrama sobre nós quando nós buscamos a Ele. É o poder de Deus que é derramado sobre nós quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos a Ele. E esse poder nos dá capacidade, esse poder nos dá dinâmica, esse poder nos move para que a gente possa ser guerreiros vitoriosos. E por que nós precisamos desta unção? Porque ela vem justamente para despedaçar esse jugo. Ela vem trazer para cada um de nós libertação. E como nós recebemos esta unção? Nós recebemos esta unção através de duas coisas. Primeiro, quando nós começamos a colocar a nossa vida no altar de Deus. E segundo, através da imposição de mãos de quem já tem essa unção. Isso se chama transferência espiritual. Nós devemos buscar esta unção. Nós devemos buscar este poder. E juntos estas 5 armas se tornam armas poderosas para combater os ataques dos demônios e das entidades malignas. A fé, a oração, o jejum, a palavra de Deus e a unção vão trazer vitória sobre você nesta semana. Vamos orar? Pai, eu peço que a unção do Senhor, eu peço que o poder da Tua palavra, eu peço, meu Deus, que a capacitação do Teu Espírito venha sobre esta pessoa neste momento e que ela receba, Senhor meu Deus, a vitória que ela tanto precisa, pois está enfrentando muitos ataques espirituais. Então que nesta semana seja uma semana de muitas bênçãos, uma semana de vitória sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo vídeo.